Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, como temos lido diariamente as Sagradas Escrituras, enquanto nos traz mais revelação, conhecimento, entendimento, sabedoria, porque Deus ele vem se revelando através da sua palavra, sempre nos orientando, e tendo um conhecimento das histórias bíblicas do que já ocorreu no passado e como hoje se repete, pode se repetir novamente sobre as nossas vidas, porque Deus tem o poder sim de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. E dando então continuidade, 1 Samuel capítulo 20, vimos ontem, ou pela palavra de Deus que foi falada anteriormente no capítulo 19, que até o próprio Saul ficou em transe mediante o derramamento do Espírito Santo que foi feito onde estava Samuel, para que Davi pudesse realmente fugir de Naiote. E assim então aconteceu. Depois que Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai? O que realmente eu fiz para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, quer importante, quer não, porque ele iria esconder isso de mim. Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. E, no entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou um passo da morte. Jonatas disse então a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: amanhã é festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde, de depois de amanhã. Se seu pai sentir a minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, a sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer do mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se eu sou culpado, mate você mesmo, porque me entregar a seu pai. Então disse Jonatas: nem pense nisso. Se eu estiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. E Davi perguntou: quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? E Jonatas então disse: venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai. A esta hora depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. E assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa de lua nova. Vão sentir a sua falta, pois a sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu. E quando tudo isso aconteceu, ou começou, e esperarei junto à pedra de Ezel. E vou atirar 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando um alvo. E mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, então traga-as aqui, você poderá ver. Pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vai embora, pois o Senhor o manda ir.
E quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo, e quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao seu lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada aquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando cerimonialmente impuro. Com certeza estará impuro. E no dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem e nem hoje? E Jonatão respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferece um sacrifício à cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir e ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. E a ira de Saul se acendeu contra Jonatas. Ele disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. E Jonatão perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas então levantou-se da mesa muito irado naquele segundo dia da festa da lua nova. Ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. E pela manhã Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou a flecha para além dele. E quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá. Vamos rápido, não pare. O menino então apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam o que tinham combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurados um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Olha só que lindo, que maravilhoso. A amizade de Jonatas a Davi e com Davi, a qual realmente quando ele viu que o pai mesmo, Saul, o rei, queria destruir Davi, e até disse: você é filho de uma perversa, uma rebelde. Onde se viu você ser envergonhado? Porque enquanto viver o filho de Jessé, enquanto Davi viver, nem você nem seu reino vai ser estabelecido. E Jonatas abriu mão realmente do reino, para que ele soubesse que não era ele, não era para ele, mas sim para Davi, que foi pelo próprio Deus escolhido para que reinasse sobre Israel. O Jonatas, ele conseguiu entender isso, ele compreendeu, ele teve realmente uma parte fantástica na própria vida de Davi, no que ele foi realmente ungido, consagrado, abençoado. O próprio Deus toca no coração das pessoas, o próprio Deus ele dá a instrução. E quanto mais Jonatas ele tinha um coração puro, sincero, coração de amor, de verdade, visto toda a história que nós já lemos até então, como ele tinha realmente a simpatia por Davi, o desejo de fazer com que ele pudesse prevalecer, porque ele viu também que a guerra que foi vencida através do próprio Davi, derrotando aquele Golias, que há 40 dias ficou afrontando o exército do Deus vivo, e não tinha um homem sequer que pudesse ir à batalha, a guerra, para enfrentá-lo. Mas Davi, com a sua ousadia, com a sua coragem, com a unção que recebeu do próprio Deus, ele foi, venceu, prevaleceu em cada guerra, em cada batalha, ele sempre vencia, sempre prevalecia. Uma canção que foi cantada que a Saul deram milhares e a Davi 10 milhares, onde Saul ficou de inveja, cheio de sentimento. Desde aquela canção em diante, aquele dia em diante, Davi não foi mais
realmente o mesmo na casa de Saul, porque ele queria matá-lo a todo momento. Uma oportunidade para poder realmente encravar a sua lança em Davi, mas Davi sempre escapou, Deus sempre o escondeu debaixo das suas asas, e é o que ele faz com os seus. Deus ele se revela, Deus ele abençoa, Deus ele prospera, como deu a vitória ao próprio Davi. O próprio Jonatas foi tão honrado, foi tão abençoado, não somente aqui na terra, mas também no céu, porque o quanto ele fez, o quanto ele foi usado como um vaso nas mãos do próprio Deus para poder dar toda a vitória a Davi, e assim se cumpriu de forma literal. Nós vamos ler nos capítulos anteriores, nos que estão por vir, na verdade, o quanto a história ela vai se desenrolar, o quanto Jonatas ele foi tão especial na vida de Davi, dando a ele essa oportunidade, assim como a sua esposa Mical, quando escondeu ou fez ele descer pela janela, ela colocou um ídolo na sua cama, enfim, mentiu para o seu próprio pai, porque o pai disse: mas por que você me enganou? Por que você me escondeu, deixou que Davi fugisse? Ela disse: se você não fizesse assim, ele me mataria. Então, situações que foram usadas, mas para livrar o próprio Davi, para dar ele uma chance, uma oportunidade, porque um rei estava o procurando, mas Deus, com teu amor, com teu poder, estava aguardando Davi, que já tinha sido ungido, consagrado, e Deus se agradou do seu coração, da sua alma, e assim é o que Deus faz. Ele exalta em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às batalhas, tudo que foi feito, realizado. Agora aqui, o juramento ao qual Jonas e Davi fizeram, isso foi uma aliança eterna, e vamos ver nos próximos capítulos como isso desenrolou, como Davi foi fiel à casa de Jonatas, enfim, à sua família, aos seus descendentes. E é o que Deus quer que nós sejamos: fiéis, dependentes de Deus, perseverantes, ousados, corajosos, enfim, para vencer a cada luta, a cada guerra e a cada batalha. Que Deus possa te abençoar muito e prosperar muito, e saber que Deus ele é fiel para fazer a diferença sobre a nossa vida. Se você se crer, você confiar, colocar sua posse na palavra de Deus, você colocar a sua confiança no Senhor, ali que você não veja pelos olhos humanos, uma situação parece que não vai acontecer, Deus ele sempre há de nos surpreender. Deus cria meios, Deus cria situações, Deus cria realmente muita coisa para nos abençoar e nos prosperar ainda muito mais. Que você possa ser grato a Deus por tudo e saber que Ele está também trabalhando em seu favor, e nada vai poder impedir o agir dele, o seu querer e o seu trabalhar sobre a sua própria vida. Que Deus te abençoe, te prospere muito, e lembre-se disso: o que você precisar pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural, como sempre, em nome de Jesus.